Boa tarde, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, que Maria, nossa Mãe amantíssima, nos cubra com seu manto de luz e de proteção, nos permitindo uma reunião de amor e de muita paz. Nosso agradecimento sempre à direção da casa pela oportunidade de estarmos juntos e pela oportunidade de estudo do nosso Evangelho. Hoje, dando continuidade ao capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, nós vamos conversar um pouco sobre o item 4, infortúnios ocultos. Seja qual for o nosso ato de caridade, nós já sabemos que para ter maior valor perante Deus, nosso Pai, ele deve ser desinteressado e sem ostentação. Como diz o título do nosso capítulo, sem permitir que a nossa mão esquerda saiba o que a direita anda realizando. A forma como nós nos colocamos a favor do outro diz muito sobre o porquê estamos realizando aquele auxílio. Se buscamos o reconhecimento dos homens, é justo que façamos publicidade dos nossos atos. Mas se buscamos o auxílio do irmão necessitado, porque entendemos a nossa posição perante a vida eterna, não há porquê buscar reconhecimento nem dos que recebem a nossa doação, nem daqueles que nos cercam e eventualmente assistem ao nosso ato. Essa publicidade, às vezes até involuntária, essa sensação reconfortante que nos faz divulgar os nossos atos de bondade, quase que sem querer, nada mais são do que a prova do quanto ainda nós precisamos evoluir, reformando os nossos conceitos a respeito do orgulho e, consequentemente, da humildade. Caridade, sabemos, não se faz somente através da moeda. Não é somente o amparo material a favor do próximo, mas, como bem disse a nossa irmã Nina na abertura, é também o olhar, é também o ombro amigo, a atenção, o cuidado desinteressado nos momentos de dificuldade. Todos nós, neste mundo de expiações e provas, passamos por momentos em nossa vida onde a caridade dos outros em relação a nós, as nossas dificuldades, é importante fonte de sustentação e alento aos nossos dias. É muito bom se sentir amado e amparado, principalmente quando os preceitos deste amparo vêm da forma correta, desinteressada e amorosamente, sem necessidade de se sobrepor ao outro, sem julgamentos, sem alardes, sem divulgação a respeito do que se fez ou do que se deixou de fazer. E se esperamos isso do outro em relação às nossas dificuldades, se essa forma de agir é importante quando somos nós o destino do auxílio, o que dizer quando somos os agentes diretos do amparo que chega a um irmão necessitado? Respeito ao próximo, meus irmãos. Colocar-se no lugar do outro. Fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem conosco. Temos muitas oportunidades de fazer o bem todos os dias. O amparo a irmãos em regiões de calamidade ou de desastres de toda ordem, no desencarne de um ente querido, no auxílio a uma crise familiar, no socorro às dificuldades do emprego e do sustento. Sem dúvida, todos esses exemplos são oportunidades diretas da prática da caridade, por aqueles que já entendem o caminho que todos nós percorremos. Mas no item do Evangelho que estamos estudando, no item 4 do capítulo 13, nós temos a descrição de uma irmã abastada, a uma família vitimada pelo equilíbrio momentâneo. O provedor da família encontra-se hospitalizado, não conseguia suprir o sustento da família. E a senhora mencionada, discretamente, os ampara para que a mãe da família e os filhos não sofressem naquele momento. Nota-se que essa senhora, descrita no texto do Evangelho,
se previne de todos os aspectos negativos que seu ato de auxílio poderia causar. Assim, ela se veste de forma a não ferir aqueles a quem está auxiliando. Para a sua carruagem, longe da casa, para não permitir o alarde de outras pessoas, para não despertar a curiosidade dos vizinhos, e leva sua filha com ela, vestida igualmente de forma simples, de modo a instruí-la sobre a necessidade da caridade em sua vida. O aspecto mais interessante dessa passagem é que a família assistida era tão somente uma família como tantas outras, passando por um momento de dificuldade. Não eram pedintes, não foram ao encontro da doação em si, mas ao contrário, foram vistos por aquela que, sabendo da dificuldade, podia ajudar. Em nosso Evangelho, as dores que passam escondidas, em lares sem queixas, por irmãos sem coragem de sair pedindo ajuda, são descritas como infortúnios discretos e ocultos, que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham pedir assistência. Precisamos treinar o nosso olhar, meus irmãos. Treinar o nosso olhar para auxiliar o outro da forma como Jesus nos ensina, amando-os como gostaríamos de ser amados. Nos grandes eventos difíceis da nossa vida, é mais fácil identificar a necessidade do outro. Nós vemos esse envolvimento amoroso no desencarne de entes queridos, por exemplo. Vimos isso há pouco com as enchentes no sul do país. A grande corrente de solidariedade que se formou, um movimento lindo a favor do próximo que estava em necessidade imediata. Mas e nos demais? E naqueles momentos que não dizem respeito à nossa ajuda monetária? Na tristeza do coração, tantas vezes oculta pelo sorriso fácil, na angústia recolhida, na dor não dita, no medo, na solidão, na depressão. Temos coragem para nos envolver? Temos olhar e coração treinados para nos importarmos, para auxiliar. As dores do nosso espírito são mais difíceis de serem tratadas e de serem vistas. Essas dores são imensamente maiores que as demais e infinitamente mais negligenciadas que as dificuldades financeiras e físicas. Ultrapassados os benefícios da lição a ser aprendida, a dificuldade financeira ou o desconforto físico passará, ou ficará aqui na matéria ao final desta encarnação. Passada a prova, ficará conosco o ensinamento e a experiência produtiva ao nosso processo evolutivo. Já a angústia, a tristeza, as dores do nosso espírito, aquelas dores ocultas em nosso coração, essas irão muitas vezes caminhar entre nós, talvez por muito mais tempo, talvez por muitas oportunidades encarnatórias, até que o entendimento se faça, até que possamos reavaliar nossos conceitos e necessidades, até que ouçamos uma palavra, até que percebamos um gesto que faça sentido ao nosso íntimo e nos tire daquele estado mental. É muito mais fácil levantar quem está caído que olhar no íntimo daquele que, apesar de continuar de pé, leva a alma cansada e caída pelas dores da sua vida, pelas dores de seu espírito. Para auxiliar esse segundo grupo, precisamos de ferramentas que, invariavelmente, a moeda não pode comprar. No livro Esperança, psicografia de Chico pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo Cristãos sem Cristo, nós temos o seguinte trecho: reverencia o Divino Mestre com todas as forças da alma,
Entretanto, não menosprezes honrá-lo na pessoa dos semelhantes. Guarda-lhe a memória entre flores de caminho, mas estende os braços aos que clamam por ele entre os espinhos da aflição. Agora que a doutrina espírita nolo revela, por mentor claro e direto da alma, ensinando-nos a responsabilidade de viver, é imperioso saibamos dignificá-lo na própria consciência, acima de demonstrações exteriores, procurando refleti-lo em nós mesmos. Entretanto, para que isto aconteça, é preciso, antes de tudo, matricular o raciocínio na escola da caridade, que será sempre a mestra sublime do coração. E nos perguntamos, então, como iniciar esse treinamento? Como iniciar o treinamento do nosso olhar com caridade e amor ao outro? Afinal, nós não vamos sair por aí perguntando na rua se essa pessoa está triste, ou se está angustiada, ou se está com algum... A resposta é simples, meu irmão. Comece em sua casa. Comece junto dos seus, em seu círculo de amizades. Dê seu ombro amigo àquele que precisa conversar, que precisa falar. Não se afaste dos necessitados de seu coração. O próximo que Jesus nos pediu para amar é sempre aquele que está junto de nós. Não procure longe quando existe tanto a se fazer ao seu lado. Chico Xavier dizia que a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma, as forças do nosso espírito. Caridade é muito mais do que abrir a carteira. É dar o melhor de você a favor do outro. É entender que este é o único caminho possível, o único caminho a se seguir. No Livro dos Espíritos, a questão 886, Kardec questiona: qual o verdadeiro sentido da caridade, como a entendia Jesus? E os Espíritos nos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. A caridade ensinada por Jesus está muito menos relacionada ao valor do recurso e muito mais na forma como nós o fazemos. Está muito menos relacionada ao bem que sentimos ao realizá-lo e muito mais na intenção sincera e desinteressada. Está muito menos relacionada ao tempo que nós despendemos e muito mais ao segundo sincero de atenção, de olhar fraterno. É muito mais sobre o perdão, sobre a palavra amiga sem críticas, do que aos grandes atos e movimentos em torno daqueles que nos partilham o caminho. Verdadeira caridade está ao alcance de qualquer um de nós, hoje. Paulo de Tarso nos ensinou que o importante é promover o bom combate. Não o combate na acepção literal da palavra, mas o enfrentamento interno. Aquele que nos coloca frente a frente com as nossas necessidades e valores. O combate das nossas imperfeições e dificuldades em busca da fraternidade universal. O irmão Alexandre Vieira de Paula, na revista Consolador de abril de 2015, diz com muita propriedade: o importante é promover o bom combate, conforme nos ensinou Paulo de Tarso, para que possamos vencer o egoísmo e a indiferença, permitindo-nos o envolvimento pessoal com a dor alheia, até o momento da nossa adesão completa aos preceitos luminosos do Cristo, quando passaremos a socorrer sem questionar ou esperar gratidão, porque entenderemos que o amor é o sentimento por excelência, a nos conectar com o Pai Celestial e a nos gerar uma imensa alegria de viver.
Que Jesus os abençoe, meus irmãos. Gratidão pela oportunidade. Excelente reunião a todos.